Mais uma vez estamos juntos, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez, juntos para refletirmos sobre o que a Santa Palavra de Deus tem a nos dizer. Antes nós vamos orar ao Senhor, depois vamos para um intervalo com um hino de louvor ao Senhor e voltamos para meditar na Palavra de Deus. Nosso Deus, o Senhor tem nos iluminado, Pai, na busca da Tua verdade. E te bendizemos por isso, porque sem esse ato iluminador, nós não compreenderíamos, nós não conheceríamos a Tua Palavra, Senhor, dentro dos escritos que temos nas mãos. Obrigado, Senhor, por isso. Continue a nos conduzir dentro da Tua vontade, abençoar-nos dentro do Teu querer e a permitir que vejamos, Senhor, a verdade em Tua Palavra e tenhamos a nossa vida mudada por ela. Guie-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós já voltamos, meus irmãos, para refletir na Palavra do Senhor. Santa lei que declara o seu querer. Ouve, 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 os meninos dão louvor. Ouve, 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 os meninos dão louvor. Aleluia, 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 ao Salvador. Grande é o nosso Salvador, toda a dívida pagou, pela morte o bom pastor, seu rebanho resgatou. Ouve, 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 os meninos dão louvor. Ouve, 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 os meninos dão louvor. Aleluia, 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 ao Salvador. Eu vou ler 2 versos da Palavra do nosso Deus. Provérbios, capítulo de número 20, versos 10 e 11. As Escrituras dizem assim: pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Daqui a 2 dias nós estaremos mais uma vez comemorando o Dia das Crianças.
É o dia lembrado pelo comércio, um dia esperado pelo comércio, porque é um dia que os presentes são dados, é um dia que as compras aumentam, é o dia em que o comércio gira é, ainda mais. Principalmente quando nós falamos num tempo como esse, em que muitos aguardam por essas datas para poderem fazer as suas vendas e poder manter o seu comércio. Dia das Crianças. Antes de tudo, é um dia que nós devemos parar e pensar sobre a realidade da criança, pensar sobre os nossos filhos, sabendo que eles são, segundo o próprio Deus nos diz, uma bênção, porque afinal de contas eles são uma herança nos dada, trazidas pelo Senhor. Então não são nada mais, nada menos do que uma pérola rica colocada em nossas mãos, ou então um diamante bruto colocado em nossas mãos com uma beleza que está presente nele e que precisa ser descoberta através do lavrar dessa pedra. Beleza está lá, ela precisa ser trabalhada. Meus irmãos, apesar de não concordar com uma frase do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, nós, em alguns aspectos, temos que pensar sobre a função pedagógica da nossa sociedade. Rousseau ele afirmou o seguinte: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Primariamente, não vamos pensar sobre esta relação inicial da sua frase, o homem nasce bom ou não. Mas a questão da sociedade pesando sobre a vida das nossas crianças. E quando eu me refiro à sociedade, não me refiro à sociedade fora do lar, mas à sociedade de forma geral, e uma sociedade que, com maior peso, ela está presente dentro do círculo familiar, dentro da unidade familiar, dentro desse grupo menor onde a criança tem maior relacionamento. O texto de Provérbios, ele mostra uma relação de unidade dentro desses dois versos. Fala sobre aquilo que não agrada ao nosso Deus. É evidente, a nossa vida deve agradar ao Senhor, porque isso, primeiro, é uma medida de honra ao Deus que nos salvou, é uma medida de dignificar o Deus que nós conhecemos e se revelou a nós e que mostrou a sua majestade e a sua grandiosidade diante dos nossos olhos. Se Deus não se revelasse, nós não teríamos condição para conhecê-lo, não conheceríamos a sua verdade, não conheceríamos essencialmente nada sobre o seu próprio ser. Deus detesta aquilo que existe e que envolve plano para lesar ao nosso semelhante, lesar ao nosso próximo. Afinal de contas, ele nos disse que a essência de toda a nossa existência está nos relacionamentos, primariamente relacionamento com ele. Esse relacionamento com ele é expresso nas Escrituras como amor a ele. Amar a ele significa amar as coisas que ele ama e detestar as coisas que ele também detesta, na expressão do texto que nós temos diante de nós. Então, coisas que o Senhor detesta listadas nesse texto: pesos adulterados e medidas falsificadas. Nós estamos aqui tratando de uma relação comercial. E essa relação comercial nos mostra a índole do coração humano, primariamente e essencialmente. O coração humano, ele tem uma tendência muito grande a amar a si mesmo, a voltar-se para si mesmo e, desta forma, no amor para consigo mesmo, esse amor egoísta e egocêntrico, ter uma ação de lesão para com as pessoas que estão à sua volta. Aquela situação de, para eu me dar bem, eu preciso que outros não se deem tão bem assim. É uma máxima que muitos têm usado equivocadamente. Irmãos, pesos adulterados. Nós ficamos imaginando o que significa isso, e talvez muitos
não consigam entender isto hoje, porque não viveram com os instrumentos de medidas que até algumas décadas atrás ainda eram usados. Hoje, os instrumentos de medição de peso, eles são eletrônicos e não há necessidade de contrapeso para que a balança se equilibre. Quando se fala em pesos adulterados, irmãos, vamos pensar aqui numa situação daquelas balanças de pêndulo, onde de um lado se colocava um peso, do outro lado algo vazio, e esse peso, então, correspondia ele era um peso, por exemplo, de 1 quilo. Então, para que do outro lado se pesasse uma mercadoria e tivesse um peso correto, essa balança deveria estar perfeitamente em equilíbrio. Se eu tenho 1 quilo aqui, à medida que do outro lado fosse se colocando a mercadoria, ela ia ganhando equilíbrio. E se passasse do ponto de equilíbrio, significa que teria mais do que 1 quilo. Se tivesse menos, um ponto abaixo do ponto de equilíbrio, teria menos. Então, ela deveria se igualar. Havia pessoas que adulteravam esse peso. Por exemplo, um peso de metal que tinha 1 quilo, ele era perfurado e dele retirado 150, 200, 300 gramas. Fechado novamente. Do lado de fora estava escrito 1 quilo. Mas, de fato, esse peso ele tinha 800 ou 700 gramas. Então, quando colocado na balança, para que a balança estivesse em equilíbrio, haveria a necessidade de uma mercadoria que chegasse exatamente ao mesmo peso. E, nesse caso, apesar de estar escrito nele 1 quilo, de fato, ele teria apenas 700, 800 gramas. Então, por 1 quilo se venderia 800 gramas e se ganharia 200 ou 300 gramas em cada vez que 1 quilo era vendido. Irmãos, balanças, pesos adulterados e medidas falsificadas. Tem uma historiazinha que a gente contava em Botucatu, que era contado, né? Eu ouvia quando criança, e que um vendedor de elásticos, ele sempre levava vantagem. Porque quando se comprava 1 metro e era vendido por metro, hoje pouco se vende por metro, são vendidos por peça. Ele caminhava com esse elástico até mais ou menos 80 centímetros, de 80 centímetros para frente, ao invés de levar a medida até 1 metro, ele esticava o elástico e assim ele ia sucessivamente. Então, significa que a cada 1 metro ele ganhava ali, de medida, 20 centímetros. Meus irmãos, peso adulterado de medidas falsificadas significa que Deus detesta qualquer atitude cometida por alguém que tem a intenção de tirar vantagem das pessoas. Coração ruim, coração pecaminoso, coração de uma índole duvidosa. E nós observamos a sequência do texto, e aqui nós vemos a relação pedagógica da maneira que a sociedade vive. O verso 11 diz: até a criança mostra o que é por suas ações. Temos uma criança que aparentemente é ingênua, que aparentemente é simples, que aparentemente é humilde, passa a ser conhecida pela maneira, meus irmãos, como ela age. E as suas ações, olhando para o final da frase de Rousseau, quando ele diz a sociedade o corrompe, nós observamos que, independente da discussão teológica em cima desse pensamento filosófico, a sociedade ela tem um peso muito grande dentro do desenvolvimento do caráter justo ou não de uma criança. Significa, meus irmãos, que o caráter pedagógico ele acontece
em qualquer lugar no meio em que se está. Acontece na escola, acontece brincando com os amigos, e tudo isso vai desembocar dentro de casa e vai sair dentro de casa também. Porque se dentro de casa os pesos são adulterados e se a medida, entre aspas, é injusta, é exatamente isso o que ela vai levar para o seu dia a dia como valor correto, como valor que ela deve abraçar, como atitude e comportamento que ela deve ter. E mesmo que não haja isso dentro de casa, quando fora de casa ela é motivada a ter esse tipo de ação, ela é incitada a agir desta forma, ela é seduzida para ter ações assim, dentro de casa se torna um ponto de correção através das atitudes honestas, corretas e sinceras dos pais e dos irmãos que ali vivem. Então, nós observamos que a prática do dia a dia, ela ensina, ela é pedagógica, mas não apenas isso. Mostra que dentro da vivência do lar, os pais têm em si a responsabilidade da correção, que é a questão disciplinar dentro do lar. Por causa da lei da palmada, muita discussão se tem trazido com relação aos textos de Provérbios, quando falam sobre a disciplina, sobre a vara. E, meus irmãos, nós temos essencialmente em Provérbios como essência, né? Essencialmente como essência, nós temos aqui a ideia de que uma criança não pode ser deixada no seu curso normal, no seu curso natural. Porque se ela for deixada dentro do seu curso natural, ela tenderá a ações e a atitudes que lhe tragam prejuízo no seu amanhã, porque terá em si uma queda muito grande a fazer aquilo que desagrada a Deus, a fazer aquilo que não é bom para a sua vida e para a sua caminhada. E, meus irmãos, ela sofrerá com certeza grande prejuízo. Então, não há dúvida alguma que o grande e maior presente que pais podem dar aos seus filhos, não apenas no dia da criança, mas nos dias desta criança, é a atenção, é o amor, é o cuidado, sempre fazendo correção de maneira sábia, dentro do que as Escrituras Sagradas apresentam a cada um de nós. Se nós fizermos isso de maneira errada e de maneira equivocada, os resultados não surgirão como precisa. As Escrituras dizem que os pais não devem agir com seus filhos de forma injusta, de maneira que, nesse ato de injustiça, os seus filhos tornem-se pessoas desanimadas, tornem-se pessoas desestimuladas, tornem-se pessoas que até mesmo podem ficar revoltadas com as atitudes e as ações que se têm. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, para que não fiquem desanimados. É a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, sendo trazida a nós que somos pais. Então, o melhor de todos os presentes que um pai, uma mãe pode dar aos seus filhos no dia das crianças é caminhar nos dias desta criança sendo um bom modelo, sendo um bom exemplo, esquecendo as medidas injustas e a balança enganosa, e não demonstrando aos seus filhos mais do que de fato eles são. Não demonstrando mais do que é a sua própria realidade, mais do que aquilo que de fato ele tem sido na simplicidade e na humildade do seu dia a dia, esse dia a dia que Deus graciosamente lhe presenteou.
Valorize a vida dos seus filhos. Vamos valorizar a vida das crianças. Não no dia da criança, mas nos dias das crianças que Deus tem colocado sob o nosso cuidado e sob a nossa responsabilidade. Deus te fortaleça, Deus te dê sabedoria, Deus te dê cuidado. Deus te abençoe ricamente na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Nós vamos louvar a Deus, depois nós voltamos para encerrar esse momento juntos aqui nesta noite. No mundo pequeninos de Deus eu quero ser, a refletir do meu Jesus, seu brilho, seu poder. Em casa pequenina flor, que aos pais possa alegrar, e do celestial cantor o aroma exalar. Na escola pequenina mão, que aceite com prazer o farto nutritivo pão da ciência e do saber. Na igreja pequenina voz que louve ao Salvador, e nunca ao fim da vida até me afaste do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Pai, que a sua palavra nos chama a atenção, ela nos exorta e ela revela, ela desnuda, Senhor, os nossos corações, a nossa vida, diante dos muitos erros que temos cometido com os nossos filhos. Perdoe-nos por isso e nos ajude, Senhor, a melhorarmos a nossa própria vida e a continuarmos a ser modelos para aquelas crianças que estão próximas de nós e que precisam ser moldadas. E nunca nos esqueçamos que, mesmo que não tenhamos filhos pequenos hoje, nós continuamos sendo sociedade, e uma sociedade que vai influenciar as crianças que estão perto de nós. Nos ajude, cuide, Senhor, de nós, e abençoe, amado Deus, as famílias, os lares. Guarde a cada um deles. Oramos, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo continue sobre a sua vida e renove-se sobre todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Amém. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, a tua destra me salva.
Salmo 138:7. Lembro da estranheza que sentia quando os sermões falavam de tribulações e correção de Deus. A criança que eu era não atinava para o que a vida poderia oferecer. Se era tudo tão bom, por que precisávamos de direção ao sermos corrigidos? O que era tribulação? A vida trouxe as explicações. Matriculada na escola do mestre, fui sendo ministrada que preciso da direção de Deus o tempo todo. Preciso muito da sua correção. Meu coração é enganoso mais do que todas as coisas. As séries mais desafiadoras chegaram e entendi o significado de tribulação. Variadas foram as lições que me fizeram entender o quanto careço de Deus. Todas, porém, convergiram para a lição magna. Qual é? É que as verdades de Deus saltam do livro e encontram lugar na nossa vida comum. Deus promete, Ele cumpre. A Bíblia é também um espelho diante do qual preciso ser confrontada e aperfeiçoada até refletir a imagem de Cristo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É verdade que passamos por aflições, mas também é verdade que Deus está conosco todos os dias e nada nos separa do seu amor. Nas tribulações, Ele nos refaz a vida e a sua destra nos sustenta. Verdadeiramente Deus é bom o tempo todo.